Bom dia. Efésios 1. Carta de Paulo à igreja, ao povo de Éfeso, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo inicia essa carta à igreja, ao povo de Éfeso, primeiro dizendo quem ele é. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo, mas pela vontade de Deus, né? Então ele já fala quem ele é, ele se identifica dizendo quem é e o porquê que ele é um apóstolo, o que ele está fazendo. Que é pela vontade de Deus, não de homem, não de uma igreja, de uma denominação. E então ele fala que a carta é enviada para os santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então esta carta é para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, essa carta é para aqueles, é para a igreja, aqueles que procuram viver de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que estão de alguma maneira envolvidos com o Evangelho. Então é a estes que Paulo envia a carta. Ele cumprimenta com o cumprimento cristão, que é graça a vós e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa no versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele bem dizendo, né, louvando ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai, que nos abençoou, não é que vai nos abençoar, não. Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então todas as bênçãos, o que é bênção, o que for bênção, todas elas nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Nós já temos esta bênção nas regiões celestiais. Mesmo que hoje nós não tenhamos essas bênçãos em nossas mãos, nós não estejamos vendo essas bênçãos se materializar nas nossas vidas. Se isso não está acontecendo, é momento de nós nos examinarmos e ver o que fizemos, ou o que estamos fazendo. Vamos examinar o nosso pensamento, o nosso comportamento, vamos examinar o nosso coração, porque alguma coisa tem. Também é necessário nós examinarmos para conhecermos o que é bênção do Senhor. Porque tem muita coisa que nós entendemos, não é bênção do Senhor, mas não é bênção, é uma vontade nossa, nós queremos aquilo. E o que nós estamos querendo, desejando, não está ali qualificado como bênção do Senhor. Eu quero ser rico, milionário. O Senhor tem que me dar essa bênção. Por que ele iria te dar essa bênção se ele em nenhum momento ele prometeu isso? Quem disse que isso é bênção do Senhor? É tudo isso nós temos que examinar. Eu quero uma bênção, fulano está vindo contra mim, é meu inimigo, é meu adversário, que ele sofra, que ele seja destruído. Quem diz que isso é bênção do Senhor? Igual muitas pessoas dizem, eu quero... O Senhor me dê a bênção de eu casar com fulano, fulana. Mas quem disse que é bênção? O Senhor não prometeu isso. São coisas nossas.
as bênçãos do Senhor nós já recebemos, ela já existe nas regiões celestial, ou seja, espiritualmente as nossas bênçãos estão ali. Agora cabe a nós fazê-lo acontecer em nossas vidas. Se nós nos unirmos ao Senhor, e essa obediência eu sempre digo, é pela palavra de Deus. Se nós nos unirmos a Ele e sermos fiéis a Ele, essas bênçãos virão. As bênçãos do Senhor virão sobre nós. Então, antes de ficarmos clamando, pedindo, quero uma bênção essa, uma bênção aquela, vamos entender, vamos compreender que as bênçãos já existem. Vamos nós fazermos por onde essas bênçãos cheguem até nós. Vamos examinar. Versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha para você ver uma coisa. Assim como nós já recebemos as nossas bênçãos, já está lá no lugar celestial. O Senhor já nos abençoa, nossas bênçãos já existem. Essas bênçãos já estão disponíveis para nós da mesma maneira. O Senhor também nos escolheu antes da criação do mundo, antes de existir mundo, antes de qualquer coisa. Ele nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis, viver em santidade e sem fazer nada que seja motivo de repreensão. Ele já nos escolheu para que nós possamos viver na sua presença sem motivo de repreensão, dele ter que nos repreender. Viver em santidade. Ah, pastor, eu não consigo minha bênção. Você está vivendo em santidade? Você pratica a santidade? Ah, não, é muito difícil. Tá, então é muito difícil a bênção chegar até você. É essa escolha, é essa opção que nós temos. Se nós queremos ver manifestadas as bênçãos na nossa vida, nós temos também que escolher viver em santidade, viver em conformidade com a palavra do Senhor, viver em conformidade com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É necessário isso, é fundamental, senão não receberemos a bênção. Então vamos praticar a santidade. Como que é praticar a santidade? Viver de acordo com o Evangelho. É não fazermos o que o Senhor diz para não fazermos. É fazermos o que Ele diz que é para fazermos. É obedecermos. É demonstrarmos o nosso amor para com Ele. Porque Ele disse que nós demonstraríamos o nosso amor para com Ele vivendo em obediência. Aquele que obedece, aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que não me ama, não guarda os meus mandamentos. Isso aí Jesus diz, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, 1 João, por aí fora em várias partes na Bíblia. Então vamos entender isso. Vamos praticar a santidade. Vamos viver de maneira irrepreensível diante do Senhor, que você vai então fazer materializar todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. Elas existem. Já existem em Cristo Jesus. Agora basta nós nos unirmos a Ele, basta nós vivermos em conformidade com a sua palavra. Versículo 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então, Ele no amor, no grande amor de Deus, Ele nos predestinou. Nós fomos predestinados a sermos adotados por Ele,
sermos filhos dele, porque o filho dele é Jesus, né? O filho único dele foi Jesus Cristo. Então é o unigênito do Pai. Então ele já nos predestinou para que nós fôssemos adotados como filhos nele, para que ele possa ser o nosso Pai, nós possamos ser seus filhos. Ele fez isso que através de Jesus. Jesus, então, levando os nossos pecados, levando tudo, ele nos deu condição de sermos adotados por Deus Pai e sermos co-irmão em Jesus Cristo. Olha a maravilha que Deus fez. Pelo seu imenso amor, ele nos transformou em filhos dele através de Jesus Cristo. E isso mediante que, se nós vivermos, se nós aceitarmos, se nós concordarmos com ele, se nós vivermos na prática da santidade, vivermos em santificação, se nós vivermos de maneira irrepreensível, então nós seremos filhos dele e mais, receberemos as bênçãos que já está por nós, já separada para nós, nos lugares celestiais virão até nós. Mas isso se nós quisermos também. Uma das maiores bênçãos é ser filho de Deus. E ser filho de Deus às vezes todo mundo falando, não, eu sou filha de Deus. Não, para ser filho, para ser filha de Deus, tem que ser aquelas pessoas que vivem como ele determina. Tem que ser aquelas pessoas que aceitam as suas determinações. Não é como aqui no mundo. Aqui no mundo você nasceu, independente de você concordando ou não com seu pai, com sua mãe, você é filho e acabou. Tá? Você pode discordar do seu pai, você pode discordar da sua mãe, você pode brigar com eles, mas você continua sendo filho. Com Deus é diferente. Com Deus é totalmente diferente. Para você ser filho, você tem que obedecer. Não obedece, não é filho. Não está obedecendo, não é filha. Por mais que você fale, por mais que você clame, por mais que você ore, por mais que você diga, não é filho, não é filha. Porque você não vive em conformidade com a palavra dele. É necessário esta união, nós nos unirmos a ele, porque pelo imenso amor dele já nos predestinou para sermos adotados como filho. Nós somos predestinados, mas nós somos relutantes, nós não aceitamos, nós rejeitamos, e por isso nós somos filhos, né? Segundo a benevolente sua vontade, para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, qual nos outorgou, nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Em Jesus nós temos a redenção. Nós temos o perdão dos nossos pecados, tá? Todos nós somos pecadores, a nossa origem é o pecado, mas em Cristo nós temos o perdão. Mas esse perdão só vai prevalecer se nós concordarmos com ele, se nós aceitarmos. Porque se nós não aceitarmos, se nós não concordarmos, nós não estamos querendo, estamos vivendo de acordo com o mundo, estamos aprontando tudo, o perdão dele não vai existir na nossa vida. Porque com certeza ele mesmo nos enviará para lugar de tormento, para lugar de sofrimento, para lugar de dor. E o perdão não vai agir na nossa vida porque nós rejeitamos ele. É simples assim. Então é necessário que nós nos unimos a ele, realmente querermos ser filhos dele, nós temos que querer ser filhos dele,
E é necessário nós aceitarmos Jesus, aceitarmos o sofrimento dele, nós respeitarmos o derramamento do sangue dele por nós. É necessário. Porque se não for assim, nós não vamos a lugar algum. Versículo 9 fala: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Ele enviou seu Filho amado, único, verdadeiro, unigênito do Pai, Jesus Cristo, para sofrer, para ser humilhado, espancado, crucificado, para morrer por nós, cada um de nós, para que pudesse levar os nossos pecados, para que pudesse levar os nossos erros. Isso ele fez. Mas para nós recebermos isso, é necessário nós vivermos em santidade e de maneira irrepreensível diante de Deus. É preciso isso. Quando nós vemos que o perdão dele se manifesta em nossa vida, as bênçãos espirituais se manifestam em nossa vida, sobrevêm sobre nós. E aí nós vivemos debaixo do amor de Deus. Aí sim nós somos filhas de Deus. De acordo com o seu bom propósito, ele estabeleceu em Cristo. E isto é de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação das plenitudes dos tempos. Ele fez Jesus veio. Ou seja, para a maioria do povo naquela época, não conseguiam ver em Deus, em Jesus, Deus. Mas não perceberam que Jesus realmente é Deus e tudo ia ficar sob o seu poder. Jesus veio, sofreu como homem, todo tipo de humilhação, morreu, mas ele foi vencedor. E hoje, Deus entregou em suas mãos a Jesus Cristo, ao vitorioso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele entregou tudo. Ele é Senhor no céu, na terra, embaixo da terra. E todos os joelhos têm que se dobrar diante dele. Isso foi um plano de Deus. E isso aconteceu porque aquilo que Deus planeja, aquilo que Deus diz, com certeza acontece. Então todos nós hoje viemos a Deus através de Jesus Cristo. Só a única maneira de nós chegarmos a Deus é através de Jesus Cristo. Que esse foi o plano de Deus, é isso que ele determina, é isso que acontece. Eu vejo pessoas procurando atalhos, caminhos, em sacrifícios, em bondade, em esmolas, em ídolos, em tudo isso, mas nada disso conduz a Deus, nada disso nos conduz às bênçãos, faça com que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Sim, a única coisa é Jesus Cristo. E qual a maneira de nós fazermos com que Jesus Cristo esteja com nós, nós estejamos unidos a Ele? É vivendo em santidade, praticando a palavra dele, vivendo de maneira irrepreensível, vivendo de acordo com as determinações dele. Porque o fato de orarmos muito, lermos muito a Bíblia, irmos muito a templo, não é garantia de nada. Isso é só religião, rituais. O que nós temos que fazer é nos convertermos a Ele. É vivermos em Jesus. É aprendermos a mortificar a nossa carne, a morrer para o mundo, para os prazeres do mundo e viver para Cristo.
que eu vejo pessoas falando, não, eu sou cristão, eu sou cristã, mas eu gosto de sair, tomar uma cervejinha. Não, isso não é cristão. Eu sou cristão, mas eu gosto de fumar meu cigarrinho, ainda estou preso ainda num cigarro, numa outra droga, até mesmo droga legalizada. Eu sou cristão, mas eu sou homem, eu sou mulher, eu sou jovem, eu preciso ter relações sexuais, mesmo sem ser casado. Enfim, cada hora as pessoas mentem, não, eu sou cristão, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me sustentar, eu preciso sustentar minha família, por isso eu tenho que mentir lá no meu trabalho. E, enfim, as pessoas alegam uma série de desculpas para estar no erro, para estar no pecado. Mas só não estão em Jesus, apesar de estar dentro de templo, não estão. Nós temos que viver de maneira irrepreensível e em santificação. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós fomos escolhidos. Nós somos predestinados. Então disso agora, conforme o plano, conforme o projeto de Deus. Ele nos escolheu. Não, pastor, como é que eu vou saber se escolheu? Vai meditar na palavra de Deus, que ele vai dizer, nós fomos escolhidos. E isso ele fez antes da fundação do mundo. Ou seja, muito antes de nós existirmos, ou de pensarmos existirmos. Ele já sabia de tudo. Assim como ele sabe quem vai nascer daqui a 100 anos, 200, 500 anos. E também já predestinou esses a viver em conformidade com a palavra dele. Agir em conformidade com o plano que ele tem estabelecido. Ocorre que nós, mesmo tendo conhecimento do plano dele, que ele já nos mostra aqui pela palavra dele, nós nos recusamos a participar do plano dele. Conclusão, mesmo quando nós nos recusamos a participar do plano de Deus, nós estamos no plano dele. Por quê? É plano dele todo aquele que não aceitar viver em santificação de maneira irrepreensível para receber as bênçãos que ele já determinou em Cristo Jesus, que sejam então enviados para lugar de tormento, lugar de sofrimento, lugar de dor, ser enviado para o inferno. E o que é isso? Também é plano dele. Por isso não tem condições de nós fugirmos. Estou fugindo, eu vou correr, eu não vou concordar com o plano de Deus. Não tem jeito. De todas maneiras, tudo que fizer, estaremos sempre agindo de acordo com o plano dele. Nele igualmente, agora o versículo 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nele, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, você ouviu o evangelho da verdade, você ouviu a palavra de Deus. Se você creu, se você acreditou, se eu acredito em alguma coisa, eu pratico. Temos que entender isso. Vai falar, não, eu creio. Nós vemos pessoas falar, não, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas fala da boca para fora. Crer é você praticar. Crer é você viver de acordo com o evangelho. Eu creio em Jesus, eu creio que ele existe, eu creio que ele é salvação. Então não tem outra alternativa eu viver se não for de acordo com a vontade dele. Porque se eu não viver de acordo com a vontade dele, eu não estou crendo. Se eu não viver de acordo com a vontade dele, eu estou mentindo. Eu estou adulterando, eu estou falsificando a palavra de Deus.
Eu creio, então por isso eu pratico. Então se nós cremos, então nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você vê que ele é tão maravilhoso que ele divide com nós o seu Espírito. Então por isso não tem condição de alguém falar, não, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu conheço Deus, eu sou crente, eu sou cristão, mas não viver a palavra. Por que você não vive? Não, se você tem o Espírito de Deus, ou seja, você tem a mente de Deus. Deus está dividindo algo mais íntimo, o Espírito dele com nós. Se dividiu, nós sabemos o que ele pensa, como ele pensa. Porque nós temos o mesmo Espírito. Tendo o mesmo Espírito, nós temos o mesmo pensamento. Então o que é que nós fazemos? Vivemos de acordo com ele. Eu não vivo porque por esse é por aquele motivo, ele sabe a minha dificuldade. Não, você não conhece o Senhor, você não tem o Espírito de Deus na sua vida, porque se você tivesse, você não arrumaria desculpas. Vamos acontecer que, não tem sim. Tem o Espírito de Deus, mas ele vive em erro ali porque é uma necessidade, por qualquer motivo. Então nós vamos cair lá naquilo que eu já tenho falado, aquela questão do perdão impossível. Você conhecendo quem é o Senhor, sabendo, tendo experimentado, recebido do Senhor, e você fez a opção pelo erro, pela desobediência, você é imperdoável. Nada que você venha fazer, por mais que você venha pedir perdão, você não receberá o perdão porque você já é uma pessoa morta espiritualmente. Eu tenho falado sobre isso, eu tenho explicado sobre isso. Nós temos... a palavra de Deus deixa bem claro sobre este assunto. Eu tendo o Espírito de Deus, a mente de Deus, e mesmo assim eu vou para o erro, mesmo assim eu procuro fazer o que não é certo, não tem perdão. Sou imperdoável. Essa aqui é a realidade. Sou imperdoável. Porque eu me recuso a fazer a vontade do Senhor. Não que eu não saiba, não que eu não conheça, não que eu não tenha experimentado as coisas boas do Senhor. Mas fora isso, se eu conheço o Senhor, se eu vivo em constante boa busca e recebi o Espírito do Senhor, eu tenho a obrigação de viver igual ele. Que é o Espírito Santo, que é a garantia, né? O Espírito Santo, versículo 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Primeiro, nós temos que saber que, além de filhos, nós somos propriedade de Deus. Ele nos criou, Ele nos fez. Né? Ele é Deus, Ele é o Senhor. É um dos motivos que eu sempre falo, nós não podemos tirar nossas vidas. Não importa se é pastor, igual tem acontecendo aí, muitos pastores se suicidando, tirando a sua vida, falando, não, foi um momento de depressão, é isso, é aquilo. Não, se ele chegou ao ponto de tirar a sua vida, ele tirou a vida por inteiro, porque ele não tem mais salvação. Porque ele destruiu o templo do Senhor. Nós somos propriedade dele, não podemos destruir. Da mesma forma, as pessoas quando procuram de maneira intencional causar dano ao semelhante ou fazer alguma coisa com o seu próprio corpo, também não tem salvação, exatamente por isso. Que a garantia da nossa era para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Nós somos propriedade do Senhor. Jesus veio, sofreu para que nós pudéssemos sermos salvos. Ter a opção de sermos salvos nele. A salvação existe para todos.
e mais, todas as bênçãos que o Senhor já fez, já deixou para nós, lugares celestiais em Cristo. Estão à nossa disposição essas bênçãos. Basta nós agirmos em conformidade, vivermos em santificação e praticarmos, nossos atos sejam irrepreensíveis diante do Senhor. Eu li o livro de Efésios, o capítulo 1, até o versículo 14. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam, pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.